Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRAcast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRAcast, o podcast do IBRAC. A plenária comentada de hoje trata da 243ª Sessão Ordinária de Julgamento do CAD, realizada em 26 de fevereiro de 2025. Esta foi a segunda sessão de julgamento do ano. Neste episódio, temos não só um convidado, mas dois convidados muito especiais. Dentre os informes iniciais, destacamos a homenagem feita pelo conselheiro Diogo Thompson e o superintendente-geral adjunto Felipe Roquette a Fernanda Machado, que foi para o Ministério da Fazenda. Eu sou Alessandro Giacalha, coordenador das plenárias comentadas e advogado de Pinheiro Neto. Gostaria de cumprimentar meu colega Luiz Eduardo Jaic, advogado de Tosini Freire e coordenador do IBRAC Júnior. Luiz Eduardo é advogado da área antitrust de Tosini Freire, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pelo INSPER e mestre em Direito pela Northwestern University. O IBRAC Júnior é o comitê do IBRAC voltado para a nova geração de advogados e economistas envolvidos com o direito da concorrência. Um dos principais objetivos do grupo é incentivar a participação mais frequente e ativa, junto ao IBRAC, pelos associados que ainda estão iniciando ou consolidando suas carreiras. É uma oportunidade única para contribuir de forma relevante com o desenvolvimento e difusão do direito da concorrência no Brasil, articular os interesses e necessidades dessa nova geração em relação ao IBRAC e, obviamente, um crescimento pessoal e networking pessoal. Luiz Eduardo, bem-vindo. Obrigado, Ale. É um prazer estar aqui hoje dividindo essa plenária comentada com você e a Ana Paula. Muito obrigado pelo convite. Estendo aqui também os agradecimentos para Flávia Chiquito, diretora de publicações do IBRAC. E aproveito para parabenizar vocês pelo trabalho fantástico que vocês vêm fazendo à frente do IBRAcast. Obrigado, Luiz. E também para complementar esse podcast, eu tenho o prazer de anunciar a participação da nossa convidada de hoje, que é conselheira do IBRAC, sócia do Stock Forbes, minha amiga pessoal, excelente advogada, a Ana Paula. Ela é sócia responsável pela área antitrust do Stock Forbes, bacharel em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e também mestre em Direito Comercial pela USP. Ela integra a lista de advogadas mais admiradas do Brasil por diversas publicações, merecidamente, pelo trabalho incrível que ela faz. Bem-vinda, Ana. Será um prazer dividir esse episódio com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bem-vinda. Oi, Helene. Obrigada pelo convite. Estendo também o agradecimento à Flávia. Para mim é um grande prazer participar desse episódio do IBRAcast, junto com você, junto com o Luiz. Espero poder contribuir um pouquinho com as minhas impressões da última sessão. Obrigado, Ana. Obrigado, Luiz. Ana, vamos começar com você comentando o ato de concentração 8386-2024-06, que tiveram decisões muito importantes lá em relação a este caso. Bom, pessoal, antes de passar pelo caso, eu só queria fazer uma consideração breve em relação às homenagens a Fernanda Machado, feitas pelo conselheiro Diogo, pelo superintendente adjunto Felipe Roquette. Foram declarações, manifestações em homenagem bastante emocionada, e acho que todo mundo que estava ali acompanhando a sessão, eu estava presencialmente, mas acho que em casa também as pessoas puderam ver o agradecimento de toda a equipe do CAD pelo papel, pela atuação dela no CAD, né, pela trajetória que a Fernanda Machado teve no CAD, principalmente, né, num papel importante na investigação de cartéis. Então a sessão começou por aí. Bom, e passando aqui para o caso, o primeiro caso da pauta foi um ato de concentração envolvendo o iFood e a Shopper. Foi uma operação analisada pela Superintendência Geral do CAD em 2024. Em janeiro de 2024, a Superintendência emitiu um parecer pela aprovação sem restrições da operação, mas o caso chegou no tribunal por conta de um pedido de alocação feito pela conselheira Camila, homologada que foi um
despacha como lugar pelo tribunal, e motivado principalmente por certas dúvidas surgidas em relação a cenários de mercado, estimativas de market share apresentadas pelas partes. A conselheira Camila entendeu privado. A natureza da operação, e principalmente o mercado afetado, os mercados afetados pela operação, exigiriam um aprofundamento um pouquinho maior ali do caso. O caso, então, para resumir, o caso envolvia a aquisição de uma participação minoritária sem controle na Shopper, que é um player que opera na oferta de itens de mercado para consumidores finais, por meio de pedidos feitos com antecedência numa plataforma própria online, pelo iFood, que atua no mercado de delivery online, conectando consumidores a estabelecimentos, sejam esses estabelecimentos bares, restaurantes, farmácias, inclusive supermercados e pet shops. A operação foi notificada no dia 19 de outubro de 2024. Como eu disse, a superintendência emitiu um parecer pela aprovação em novembro, na verdade, bem no comecinho de novembro, no dia 8 de novembro. E no final do mês, houve esse pedido de alocação do caso homologado pelo tribunal. De lá para cá, quase 3 meses depois da avocação, o tribunal decidiu, e no mérito acompanhou a recomendação que havia sido feita pela superintendência. Então, o caso, no mérito, foi aprovado sem restrições pelo tribunal, por uma decisão unânime. Mas o ponto central aqui desse caso, eu acho que a mensagem principal desse caso, pode ser considerada a mensagem que o conselheiro Levi, que era o conselheiro relator do caso, reiterado pela conselheira Camila, como eu disse, foi a conselheira que pediu a avocação do caso, passaram para o mercado. Acho que os dois conselheiros foram bastante enfáticos nas suas considerações em relação à necessidade de agentes de mercado que estão envolvidos em operações em mercados digitais, mas eu acho que são considerações importantes, inclusive para agentes envolvidos em operações em mercados em que o CAD ainda não tem a familiaridade. Esses agentes econômicos têm que ter uma preocupação bastante importante em trazer conforto para a análise que a autoridade vai entender, justamente por conta dessa pouca familiaridade das autoridades com esses mercados. Então, o conselheiro Levi, no seu voto, ele destaca a importância de uma análise mais aprofundada de mercados digitais, não significando isso necessariamente que o CAD vai fugir de uma análise tradicional, mas, na verdade, ao destacar essa importância de uma análise mais aprofundada, ele linka isso a uma necessidade das partes contribuírem com o máximo de informações de qualidade verificáveis, que permitam que o CAD possa ter visibilidade com maior clareza da dinâmica competitiva entre os players nesse mercado, para que possa chegar a uma decisão com conforto e segurança. Essa fala do conselheiro Levi foi reiterada pela conselheira Camila, que também sacou uma importância para dentro do CAD, para uma atenção especial para operações em mercados digitais. Ela, inclusive, no seu voto, afirma que seria recomendável para esses mercados em que o CAD ainda tem pouca familiaridade, se utilizasse dos market tests, dos testes de mercado, biopiso de componentes, fornecedores, cientes, enfim, para investigar mais a fundo quais são os possíveis efeitos reais de uma operação sobre a dinâmica competitiva. E ela também destaca a importância das partes trabalharem com cenários alternativos para mercados ainda muito pouco consolidados, cuja definição ainda é muito pouco consolidada dentro do CAD. Basicamente foi isso, a decisão do tribunal em relação a esse caso. O caso, como eu disse, acabou sendo aprovado por unanimidade, sem restrições, e o conselheiro Levi determinou o encaminhamento dos autos do caso para a superintendência e para o Departamento de Estudos Econômicos do CAD, para um aprofundamento para estudos, para a definição, enfim, de uma orientação de atuação do CAD. Foi basicamente isso, Ale.
Legal, Ana, muito obrigado pelos comentários. De fato, essa questão sobre completude do formulário, ela é muito relevante. Tanto é que no nosso episódio passado, que teve como convidado o Ricardo Botelho, nós comentamos um ato de concentração, na verdade uma investigação, em que o CAD aplicou uma multa por falta de informação. Aqui o CAD está elogiando por excesso de informação e na sessão passada ele multou por falta de informação. Então, realmente, a questão de completude do formulário é um tema bastante relevante aqui para quem atua na área concorrencial. Eu vou comentar um voto detalhado do conselheiro Carlos Jacques, que trouxe uma importante contribuição sobre como calcular o prazo prescricional do CAD em casos envolvendo não notificação de uma operação de um ato de concentração. Na verdade, é a conduta que a gente conhece como gun jumping. Basicamente, a decisão responde à seguinte pergunta: após quanto tempo o CAD pode punir empresas por não notificarem operações obrigatórias após a sua realização? Esse caso específico envolveu uma aquisição de concessionárias de veículos realizada em 2011, sob a vigência da Lei 8.884 de 94. A operação não havia sido notificada ao CAD na época, gerando uma discussão sobre se o CAD ainda poderia aplicar sanções tantos anos depois. O processo de apuração pelo CAD somente iniciou em 2019, lembrando que a operação foi em 2011. E a decisão do tribunal que a gente está discutindo agora foi em 2025, 14 anos depois. O conselheiro Carlos Jacques explicou detalhadamente a evolução jurisprudencial sobre o assunto de prescrição. Inicialmente, sob a Lei 8.884 de 94, havia entendimento de que a infração por não notificação era considerada instantânea, no momento da consumação da operação, com prazo prescricional de 5 anos, contados a partir do momento da realização do ato não notificado. E aí, nesse contexto, o voto mencionou um importante parecer da Procuradoria do CAD, assinado em 2012 pelo então procurador-chefe Gilvandro Vasconcelos, e nesse parecer ele esclareceu que o prazo prescricional de 5 anos deveria ser aplicado apenas à atividade punitiva do CAD, ou seja, a imposição de multa. Já a atividade fiscalizatória relacionada à análise do ato de concentração em si, e, portanto, a possibilidade de imposição de remédios ou mesmo a reprovação da operação, isso seria considerado imprescritível, segundo aquele parecer. Só que nesse meio tempo entrou em vigor a Lei 12.529 de 2011, que mudou o regime de notificação. Antes era pós-assinatura, tanto é que tinha prazo para notificar essa operação, e agora virou um regime de notificação prévia de atos de concentração, que as partes só podem fechar operações quando tiverem a aprovação final do CAD. E com isso houve uma alteração relevante sobre a natureza jurídica da infração de gun jumping aqui. A gente passou a ter a infração de gun jumping. E aí, para isso, por conta dessas infrações de gun jumping, o CAD pediu de novo um parecer da Procuradoria Federal do CAD, que foi emitido em 2021, agora sobre a liderança do procurador-chefe Walter Agra. Esse novo parecer esclareceu que, sob a nova lei antitrust, o gun jumping passou a ser entendido como uma infração permanente, cujo prazo prescricional somente começa após a cessação dos atos que configuram a infração. E aí o voto do conselheiro Carlos Jacques traz essas 3 situações claras que respondem à pergunta: quando exatamente começa a contar o prazo prescricional sob a nova lei? E aí são 3 situações diferentes. O desfazimento da operação, ou seja, quando as partes envolvidas decidem anular ou reverter um negócio que originou a infração. A notificação formal do ato de concentração ao CAD. A partir desse momento, a operação passa a ser analisada pela autoridade concorrencial, interrompendo os efeitos continuados da infração, ou o encerramento do vínculo contratual, ou a expiração do prazo contratual estabelecido. E aí, principalmente para casos envolvendo contratos associativos. Então, essas são as 3 situações que iniciam o prazo de prescrição, que, reforço, são de 5 anos. E aí o voto também menciona outros casos importantes que ajudaram a moldar essa jurisprudência, como o caso da conselheira relatora Camila Alves, que é de outubro de 2024. Então, no caso específico, o CAD confirmou, e ele estava
sob a lei antiga, que o prazo prescricional era quinquenal, de 5 anos, e já havia expirado mais de 5 anos, ele consumou em 2011, em 2016 houve a prescrição, conforme a jurisprudência aplicável à lei anterior. Só que o conselheiro também aproveitou para reforçar que mesmo que na nova lei ela tenha um caráter praticamente imprescritível, o poder do CAD, punitivo do CAD, deve ser exercido de maneira equilibrada e razoável, segurando segurança jurídica às empresas e respeitando o direito de defesa. Então, este voto ele se fundamenta numa jurisprudência do CAD construída ao longo dos anos e mudanças legislativas. Então, é um voto muito interessante para vocês olharem e considerarem quando tiverem diante de um caso de gun jump. Eu acho que um ponto final aqui é que o caso envolveu aquisição de concessionárias de venda de veículos. E aí tem uma discussão de isenção ou não isenção, aplicação da lei Ferrari. Eu acho que tem uma jurisprudência já indicando que operações envolvendo aquisição de concessionárias, incluindo ativos essenciais, como equipamentos, carteiras de clientes, eles devem ser considerados como um ato de concentração econômica e, portanto, notificável ao CAD. E aí, de novo, eu retomo o nosso episódio anterior, que tratou de um voto do Gustavo Augusto, que trata de aquisição de ativos. Vale olhar esses casos com detalhe. É isso que eu queria registrar sobre esse processo. E eu passo a palavra agora ao Luiz para comentar também um caso de bastante relevância, que é o processo administrativo final 5876-2019-85. Luiz, por favor. Obrigado, Ale. Muito interessante os dois casos, o item 1 e o item 2 da pauta, tanto o APAC que você trouxe quanto o caso da iFood e Shopper que a Ana Paula trouxe. Passando agora para esse que foi o terceiro e último item da pauta. Esse é um caso que ele foi iniciado lá em 2019, a partir de uma denúncia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que identificou que algumas empresas estavam enviando lances para a mesma licitação para transporte escolar em Fernandópolis, no cidade do interior de São Paulo, a partir do mesmo endereço de IP. E com isso poderia estar havendo um suposto conluio entre elas. Dando aqui um pouco mais de contexto, foram identificados dois grupos de empresa. O primeiro grupo era composto pelas empresas MyFran Locação de Veículos e a Nova Esperança, que depois mudou o nome para New Hope, terceirização, e o segundo grupo que incluía a Autoviação Jauense e a Aviação Sudeste. Esse caso foi de relatoria da conselheira Camila Cabral e ele trouxe umas reflexões importantes sobre provas indiretas e detecções de cartéis em licitações públicas. Com relação ao conjunto probatório, a Camila Cabral ela trouxe que a investigação revelou que não havia provas diretas de implementação de conluios, dado que não tinha nenhum e-mail, nenhuma ata, outra forma de comunicação entre as empresas representadas, mas que sim, existiam algumas provas indiretas e que, considerada a sofisticação dos cartéis nos dias atuais, as provas indiretas elas se tornam um elemento fundamental para a comprovação de ilícitos. Em relação ao primeiro grupo, que era composto ali pela MyFran e pela New Hope, ela apontou que os indícios de arranjo colusivo foram, além do compartilhamento de IP, o padrão de lances apresentados por essas empresas em 3 lotes e um contrato de parceria empresarial entre essas empresas, instrumento que comprovava ali uma proximidade estratégica entre elas. Já para o segundo grupo, que era formado pela Jauense e a Sudeste, os indícios eram, além do compartilhamento de IP, as desistências na fase de propostas de alguns certames, além do padrão de lances apresentados. Como bem apontou a conselheira Camila, as defesas elas trouxeram alguns pontos relevantes. Em relação ao segundo grupo, aqui eu vou inverter um pouco a ordem, só para a gente já matar em relação ao segundo grupo. Em relação ao segundo grupo, que era da Autoviação Jauense e Aviação Sudeste, a defesa trouxe que elas fariam parte do mesmo grupo econômico, que elas tinham sócios em comum e sócios da mesma família, e isso justificava ali a participação no certame, o compartilhamento de IP. E isso, de fato, ficou comprovado nos autos. Já com relação ao primeiro grupo da MyFran e da New Hope,
elas juntaram esse contrato de parceria empresarial para justificar um eventual grupo econômico, mas o contrato ele apenas demonstrava que havia um compartilhamento de veículos, garagem, estacionamento, então não era possível alegar que elas fariam parte do mesmo grupo econômico e com isso que elas não concorriam entre si. Aqui eu gostaria de frisar que a conselheira Camila ela acompanhou, assim, se não integralmente, bastante o entendimento da SG, afastou todas as preliminares e no mérito ela concluiu que o compartilhamento de IP por diferentes empresas para o envio de lances constitui sim um indício de comunicação entre as partes e que permite que o CAD possa sim instaurar o processo administrativo em relação a elas, mesmo que ainda não seja uma prova definitiva da infração. Em síntese, a conselheira Camila ela indicou que as evidências indiretas permitiram a formação de explicações plausíveis sobre os fatos, que de um lado afastou o conluio entre as empresas Autoviação Jauense e Viação Sudeste, porque elas faziam parte de um mesmo grupo econômico, são aquelas empresas do segundo grupo, e por outro lado, em relação às empresas do primeiro grupo, ela entendeu que houve sim uma conduta colusiva entre as empresas MyFrame e o Hope, porque apesar da falta de provas diretas, tinha indícios suficientes para justificar a condenação com base nessas evidências indiretas, que eram principalmente o compartilhamento de IP, mas também a alternância, ali, a cobertura nos certames. O tribunal acabou seguindo de forma unânime o voto da conselheira Camila. E, como eu pontuei no início, acho que esse é um caso interessante que ele demonstra aí, tanto a questão da condenação com base em provas indiretas, como também como os órgãos públicos estão se sofisticando para detectar possíveis cartéis, possíveis conluios entre os participantes de suas licitações. Volto agora a palavra para o Alê. Oi, Luiz, obrigado, viu? Realmente muito interessante esse caso. Muito obrigado pelos comentários. Agora, concluindo, só queria ressaltar que nós vamos ter a terceira semana de concorrência nas universidades do IBRAC, vai acontecer no começo de maio deste ano. Acompanhem no site, inscrevam-se, participem. E, Luiz, eu queria aproveitar para agradecer a sua participação e agradecer por todo o trabalho que tem sido feito pelo IBRAC Júnior. Queria que você divulgasse um pouco, usar a plataforma do nosso podcast para divulgar um pouco o nosso IBRAC Júnior. Claro, Ale. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pela porta aberta para o IBRAC Júnior. O IBRACast é um parceiro já do IBRAC Júnior desde que a gente fundou o IBRAC Júnior há 3 anos atrás. O grupo está crescendo bastante, hoje já temos quase 100 advogados da nova geração fazendo parte do IBRAC Júnior, muitos projetos em andamento. Queria deixar aqui o convite para todos os advogados júniores, plenos, pessoal da nova geração que venham para o IBRAC Júnior. A gente está aí de portas abertas para receber. O IBRAC Júnior é a porta de entrada para a nova geração no IBRAC. Como o Ale falou, teremos no primeiro semestre a Semana da Concorrência nas Universidades, que é um projeto que está indo para o seu 3º ano. Estamos abrindo o GT para ajudar na organização da semana, então quem quiser participar, venha, fale com a gente. Vamos ajudar, vamos botar a mão na massa, que é um projeto muito bacana. Temos também publicações do IBRAC Júnior já em vista para esse ano, além de participações, painéis nos seminários de cada frente do IBRAC, do seminário de concorrência, o nosso conhecido IBRACão, o seminário de comércio internacional, o seminário de compliance, o seminário de consumidor. Então, aqui é um convite para a nova geração, não apenas da concorrência, não apenas para os advogados e economistas, mas também para o pessoal de comércio internacional, compliance, consumidor. Venham para o IBRAC Júnior. Legal, Luiz. Acho que o convite é para mostrar que o IBRAC Júnior tem espaço e tem voz dentro do IBRAC, e vocês têm contribuído muito, muito mesmo com o desenvolvimento das atividades aqui do IBRAC, ajudaram na notificação digital. Então, realmente é um grupo muito bacana e muito interessante. Queria aproveitar e agradecer a Ana Paula por ter aceitado o nosso convite, ter participado do nosso programa. Ana, você enriqueceu bastante aqui. Muito obrigado. Bom, Anê, Luiz, obrigada por compartilhar esse episódio. Para mim foi um prazer conversar com vocês. E estou aqui à disposição sempre que
precisarem de mim. Obrigado, até a próxima. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve!